Bem-vindos ao Fabricast, seu canal de empreendedorismo contábil produzido pela Fábrica de Contabilidade. Somos uma empresa especializada em processamento contábil e fiscal que atua como braço direito dos escritórios de contabilidade, ajudando com produtividade, tecnologia, rentabilidade e capacidade de escala. Procuramos contadores que querem transformar os seus escritórios em verdadeiras empresas contábeis. Então venha com a gente, porque números parados não fazem história. Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Fabricast, seu canal de conteúdo de empreendedorismo contábil. Para quem não me conhece, eu sou Ângelo Machado, CEO da Fábrica de Contabilidade, e hoje a gente vai trazer um conteúdo tão importante quanto os demais, mas que está batendo na porta frequentemente, que é a importância da revisão das relações de trabalho e, quem sabe, retenções de talento, usando aí, partnership, uma metodologia aí que está já muito difundida, principalmente no mercado de tecnologia, e fazendo com que a gente possa não só manter gente, mas atrair novos talentos para uma jornada empreendedora de sucesso. E, naturalmente, para a gente poder fazer esse bate-papo com a qualidade que merece e com uma profundidade, já até aqui comprometendo os meus parceiros de mesa, que a gente possa fazer diferente. Eu estou, naturalmente, com os grandes parceiros da Fábrica de Contabilidade, o Slap Law. E hoje comigo aqui está o Gustavo e a Michele Pereira, do Slap Law, para fazer uma dinâmica super relevante. O Gustavo já inaugurou o podcast aqui com a gente no episódio 1. Então, vamos iniciar pelas damas se apresentando aí, né? Quem é a Michele? Conta pra nós aí. Obrigada, Ângelo, pela recepção, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Michele, eu sou sócia do Slap Law. Eu cuido das conduções dos projetos na área societária e M&A do escritório. Ah, legal, bacana. É responsável lá pelos programas de partnership, incentivos de longo prazo, stock option e outros programas de incentivo que a gente vai tratar aqui. Então, é quem conduz o tema aqui no escritório, por isso que ela está sentada conosco. Bacana, tu trouxe um monte de termo difícil aqui, né? Nossa! Pois é, anota aí para falar todos eles, mas na verdade, basicamente, todos eles têm a ver com a retenção, engajamento, valorização do sócio, colaborador, enfim, outras formas, né? A gente pode falar depois, enfim, até consultores, advisors, enfim, programas de retenção e atração, mas também formas de geração de valor para a companhia. Eu já estava num outro podcast aqui, então acho que as pessoas já me conhecem. Se não conhecem, sou o Gustavo, sou o CEO e cofundador do Slap Law, que é esse escritório de advocacia que é parceiro da fábrica e que é muito focado em nova economia. Então, somos um escritório de advocacia que quer fazer diferente, faz diferente, trazendo inovação para esse mercado tão tradicional que é o jurídico, nos aproximando tanto de clientes quanto de parceiros estratégicos, como podem ser aqui os nossos ouvintes do Fabricast. Não, fantástico. A gente está muito feliz de ter o Slap junto conosco nessa jornada da fábrica. A gente percebe a importância e a necessidade da profissionalização das empresas contábeis no Brasil, que querendo ou não, é um universo gigante, tem uma relevância social muito forte, né? Porque uma boa parte do PIB passa por dentro desses negócios, e fortalecê-los e desenvolvê-los, eu acho que é uma linda missão, né? E isso gera emprego, movimenta a máquina como um todo. E por vocês terem um DNA muito de tecnologia, de viver com esse ecossistema de tecnologia, que traz muita inovação, traz muita mudança, eu acredito que vai ser muito rico aí trazer essa experiência de vocês, né, principalmente para esse tema partnership dentro da nossa jornada. E eu acho que a gente podia iniciar o bate-papo aqui, né, talvez trazendo para o pessoal um pouco sobre conceito, né, na visão de vocês, o que é partnership e como ele pode ser posto na mesa sem assustar, né, as empresas que ainda não dominam esse tema, e a partir daí onde o Slap pode se encaixar numa pegada de mão para transitar nesse ambiente aí, muitas vezes novo, né, para o mercado de contabilidade. Bora lá, então, começar a nossa dinâmica. Perfeito, Ângelo. Eu acho que, primeiro, o partnership é o mais popular das formas de incentivo, é a mais comentada, na verdade. Muito também pela divisão no mercado, né? O mercado tem falado muito
sobre esse formato de incentivo, mas a gente tem outras formas também, que não precisam necessariamente ser um grande programa para toda uma empresa, né? Eu acho que é importante, primeiro, a gente conceituar assim, para não sair fazendo uma modificação organizacional e simplesmente banalizar o que é uma sociedade e colocar todo mundo como sócio sem nem pensar se isso faz ou não sentido. Né? Então, o programa de partnership, ele é utilizado como uma mudança meritocrática na empresa. Então, a gente faz uma avaliação do mérito, da parte de cultura organizacional, da parte de conduta, ética. E a gente entende, com base nisso, né, como que a nossa empresa está organizada, como que, enfim, o nosso cliente se relaciona com os seus colaboradores, com as pessoas que estão trabalhando ali no dia a dia. Né? O partnership, ele foi muito utilizado pela Ambev, pelas empresas já mais estabelecidas no mercado, BTG Pactual também. E ele pode, sim, ser trazido para pequenas empresas. Né? De novo, ele é um programa que ele é feito de uma forma organizacional completa. Então, ele é maior, ele tem uma grande estrutura. O que a gente normalmente fala aqui no Slap e que dá para aplicar na prática, né? A gente não precisa sair fazendo um programa completo. A gente tem que entender o que de fato faz sentido para a empresa, né? Eventualmente, tu tem poucos sócios e 2 colaboradores e um deles é um pouco mais estratégico que o outro. Então, dá para fazer talvez uma proposta individual ao invés de já partir para um partnership. Eu não saí falando de vesting e outros temas também, outros tópicos que são temas mais, né, termos em inglês e coisas que podem confundir as pessoas. A gente tem que pensar em incentivo de forma individual e organizacional. Eu acho que é importante a gente conceituar isso primeiro. Boa, eu, na verdade, vou devolver. Eu vou ser o entrevistador aqui, porque o tema é mais... Não que o Ângelo não... Na verdade, o Ângelo domina esse tema, eu tô aqui para aprender. Aplicou nos negócios que ele faz parte de forma bem legal. Né? A gente já conversou bastante, inclusive o modelo que tu adotou, né, em um dos negócios, ele é bem utilizado, bem importante para essa valorização de colaboradores que viram sócios e que devem permanecer na empresa, ou que o interesse do fundador, do CEO, é que permaneçam por mais tempo na empresa. Sim. Então, Michele, eu vou fazer as perguntas aqui. Eu falei ali de incentivos de longo prazo. Acho que o partnership, como tu disseste, é um programa para todo mundo. Cara, todo mundo que quiser aderir, adere, né? Então, as pessoas compram suas cotas e aí pode ser com um bônus que veio, pode ser um formato de compra incentivada, com desconto, enfim. São programas para empresas, normalmente empresas geradoras de caixa. E aí, por isso que a Michele falou do BTG, XP e vários outros bancos e fintechs. Eles utilizam como forma de atrair talentos, reter esses talentos, principalmente no mercado financeiro, em que tem muita concorrência por mão de obra. Então, tu traz o cara, tu tem bônus para pagar para ele, porque o negócio é gerador de dividendos e gerador de lucro, de PLR, de participação de resultado. Então, tu faz com que esse cara entre como sócio, né? Então, tu deixa também de pagar um super bônus para ele, fazendo com que ele compre ações da tua empresa e ele começa a trazer cada vez mais aquele conceito de ownership, né? De ser dono do negócio e faz com que ele engaje mais, fique mais tempo, lute para que o valor da empresa cresça, porque toda vez que tem um programa de partnership desses, de empresas que já têm valor, já distribuem bastante PLR, o colaborador que adere ao programa, ele compra a participação dele por um valor descontado. Então, quanto mais ele gerar valor para aquela companhia e os pares dele mais gerarem valor, mais cresce o valor de mercado, e quando crescendo o valor de mercado, valoriza as ações que esse cara tem. Exato. Então, esse é o programa mais completo, mas que as pessoas chegam aqui dizendo, eu quero fazer o partnership. Tá, quantas pessoas tem no time? 3? 4, 5, 10 que seja. Tá, mas é o mesmo conceito para todos? Não, esse aqui tá mais tempo comigo, esse aqui eu quero dar uma ação maior, esse aqui tá. Então, a gente não está falando necessariamente de um programa de partnership, mas a gente está falando de uma forma de valorização desse profissional, engajamento, atração, mais individualizada. E como é que a gente faz isso? Eu vou devolver para a Michele com um exemplo clássico. Vamos pegar um exemplo claro aqui. Eu tenho uma startup com 5 pessoas e 2 deles estão há mais tempo e eu quero que eles se tornem sócios da empresa porque eles já estão há mais tempo. Eu quero deixar de pagar um que é CLT e o outro é PJ e tá desconfortável, eu quero colocar os dois para dentro do negócio
e aí eu posso pagar de uma outra forma. Então, explica nesse cenário. Vamos supor que são uma empresa de 5 pessoas, mais o fundador e querem 2 ele quer promover para sócios. Como é que a gente faria? Por que isso é interessante num modelo de escritório de contabilidade, ou escritório de advocacia, escritório de serviço? Perfeito. Então, usa o exemplo, mas para a gente ir materializando, porque senão fica muito no contexto, muito conceitual e pouco prático. Bom, de novo, né? Eu acho que é importante a gente separar a empresa de produto da de serviço. A empresa de serviço, ela é uma empresa de pessoas, onde faz sentido esse profissional específico, né? Então, acho que a valorização das pessoas que estão trabalhando no dia a dia, ela é muito importante, né? Tu precisa dessa pessoa, tu quer que ela cresça contigo, faz sentido para o teu negócio, então não tem muito como não olhar para planos de incentivo, seja de curto ou de longo prazo, né? Especialmente o longo prazo, se a gente está buscando crescer, o crescimento da empresa e trazer outras pessoas, né? Então, a retenção de profissionais de serviço é bem importante, né? Especialmente para negócios nesse cenário, tá? Pensando no exemplo que tu deu, né? São 5 pessoas na sociedade, 2 o sócio quer promover, né? Não ser mais um CLT, um PJ esporádico eventual, e colocar a pessoa como sócia, né? A gente tem um formato que a gente importa dos Estados Unidos, na verdade, é o vesting reverso, que nada mais é do que convidar a pessoa a virar sócia, né? A gente faz uma oferta para essa pessoa, diz ali quanto de participação a gente está disposto a conceder a ela, né? E o que diferencia de simplesmente colocar ela como sócia? Nesse formato de vesting reverso, a gente combina com a pessoa que ela vai ter um período em que ela vai seguir em avaliação. Então, ela vira sócia de forma imediata, então já se faz uma alteração de contrato social, coloca ela no quadro de sócios, ela paga, né, pela participação, então, ou eles combinam uma doação e aí tem imposto sobre isso, mas normalmente, para se ter também o incentivo, a gente precisa que a pessoa compre, né, que ela participe, também colocando dinheiro, né, botei dinheiro, enfim, também é meu negócio. Então, ela faz uma compra e venda da participação societária, ingressa no quadro de sócios, e a gente, em paralelo, planeja como que ela vai seguir sendo avaliada para manter a participação dela, né? Primeiro, isso para o fundador que convidou uma pessoa que estava lá no dia a dia dele, traz um pouco de segurança, porque tu ainda está avaliando, tu tem a possibilidade de fazer uma recompra, né? Por mais que eu tenha convidado essa pessoa a ser sócia, como que eu tiro ela se der errado? Né? Isso é um grande medo das pessoas que acabaram de convidar um sócio novo. Me perguntam muito isso. Muito, né? Como é que faz para sair? Exato. A pergunta é como é que faz para sair? Não, como é que eu tiro o cara se não der certo? Porque acontece, né? Acontece. Especialmente porque tu tava num modelo que dava certo, teoricamente. Então, tu tá fazendo uma mudança organizacional, né? Então, é importante tu te proteger, né? E aí, nesses casos, a recompra funciona muito bem, né? Então, pensando, né, em como que a pessoa, no momento em que ela convida um sócio, que era um colaborador, que ela não sabe muito bem como que vai se relacionar depois que ele entra no quadro de sócios, é bem importante pensar no formato de saída, né? Quando que a gente indica isso de já colocar a pessoa na sociedade? Quando tu já conhece ela. Tu não vai convidar um cara que tu tirou do mercado agora, que tu acabou de conhecer, ou que ele tá há 1, 2 anos no seu negócio, né? Tu precisa pensar o nível de confiança que tu tem nessa pessoa, especialmente porque é uma empresa de serviços, né? Ela vai entrar, ela vai saber parte do teu negócio, ela vai muitas vezes participar de reunião de sócios, então é importante esse formato específico de vesting reverso, já botar ela para dentro, entender se no cenário da sociedade tá fazendo sentido ou não, né? Mas é um incentivo dos planos que a gente tem, eu acho que esse é o mais forte, a forma mais forte de incentivar. Ela vira imediatamente sócio, né? Não tem nada... O ponto, e aí, desculpa, eu te cortei, não, vai lá. O ponto é que, de fato, ele já entra e passa a ter acesso a tudo. Então, esse seria o lado, talvez, menos apelativo do vesting reverso, que é esse, cara, eu já coloco ele com cotas para dentro, mas eu tenho formas de tirar se o cara não performar. Sim. Tá tudo combinado nos contratos. Sim. Mas o cara passa a ter acesso a tudo, cara, enfim, colaboradora, enfim, porque vai ser sócio. Sim. E o sócio pode olhar balanço, participa de votação, vai saber resultado. Então, os combinados têm que ser muito bem claros também. Sim. Porque a pessoa passa a ser sócia, inclusive responsável também. Porque na sociedade simples tem isso, né? Nós, como advogados, vocês... Exatamente. Nossa audiência como contadores, né, de empresas contábeis, nós somos sociedade simples e respondemos com o nosso patrimônio caso dê algum problema. Sim. Então, na medida que essa pessoa entra, existem vários bônus e vários ônus de responsabilidade.
E um grande bônus aí falando é que a pessoa pode ser remunerada como sócio, aí é mais fácil, vocês sabem muito bem como é que funciona. E aí o cara vai receber um prolabore mais baixo, enfim, uma participação variável maior, então tu consegue jogar mais com remuneração e tal. Por outro lado, sim, a pessoa passa a ser mais responsável e tal. E aí, antes que tu faça, eu vou jogar de volta para a Michelle, para ela falar o vesting normal, que aí tem não tem esse risco ou esse problema da pessoa ter acesso a tudo, né, a todos os dados e tal, porque ela está num período aquisitivo de participação. Probatório. Exatamente. O que acontece, né? O vesting normal, também importado dos Estados Unidos, nada mais é do que uma promessa futura de opção de compra, né? Então, parece aquela questão de imóvel. Quando a gente quer comprar um imóvel, a gente faz uma promessa de compra e venda do imóvel. É basicamente a mesma coisa, só que a gente está prometendo vender uma cota, né? Uma ou mais de uma cota. Então, a gente sempre dá esse exemplo da promessa de compra e venda do imóvel, porque acho que fica mais palpável, eles enxergam, né? Exatamente. O que a gente faz no vesting e por que é progressivo, como o Gustavo tinha falado, né? A gente coloca uma cláusula nesse contrato em que a gente estabelece um período de tempo em que a pessoa vai ficar ali num período probatório. Então, a gente pode ter ou não um período chamado cliff. Cliff é um período em que a pessoa ela assina o contrato e ela começa a ser testada. Então, durante o período de cliff, que é um período probatório, a pessoa não vai estar adquirindo direito nenhum de comprar a participação e ela vai estar sendo testada. Né? Então, ela vai ter ali algumas coisas para fazer e ela vai também ter um tempo. Isso te ajuda a conhecer a pessoa melhor, né? Digamos, eu trouxe o cara do mercado ou ele veio de um concorrente, a gente sabe que tem muita troca também quando é mercado de serviços, né? Sim. Então, acaba sendo algo comum. Então, a pessoa vem do mercado, tu não conhece ela muito bem, então tu pode combinar com ela que os primeiros 6 meses de contrato de vesting, ela não vai ganhar nada, ela vai estar em período probatório. Se tu já conhece ela há um tempinho, é comum tu poder não dar esse período de cliff, tu tira ele do contrato. Tu pula uma etapa. Tu pula uma etapa. Mas, assim, não conhece ela tu conhece ela há um ano, pelo menos. Pode tirar o cliff. A partir do cliff, né, que é o período probatório, ela não ganhou nada ali naquele período, começa o período de vesting, que é um prazo combinado, né, de 1, 2, 3 anos. Tu combina esse período em que a pessoa vai ter metas específicas, e a gente sempre sugere que seja específico e não subjetivo. Né? A gente sabe que é difícil trazer metas ali, especialmente tendo sociedade de serviço, que a pessoa tem que fazer alguma atividade, mas que seja combinado ou algo relacionado à produtividade dela, OKRs, KPIs, ou seja combinado um procedimento em que vocês combinem mensalmente quantas metas, quantas coisas têm que ser feitas, para que seja mais seguro. Se não tiver meta objetiva ou um procedimento, é muito difícil tu tirar o direito do cara de comprar, tu não consegue provar que ele não performou, tu entende? Tu precisa ter um combinado contratual. E aí, subjetividade, ele fica ruim. Então, durante o período de vesting, a gente combina metas e um período de tempo em que a pessoa vai estar ali trabalhando e ganhando o direito de comprar futuramente a cota. Sim. Então, ela vai estar vestindo, por isso que se chama vesting, ela vai estar vestindo a participação societária, né, durante esse período combinado. E aí, lá na frente, depois que passar o período de vesting e ela cumprir todas as metas, ela vai ter direito de comprar a cota. Basicamente, que nem a promessa de compra e venda do imóvel. Tem as condições, cumpridas elas, ela pode comprar no momento futuro. Entendi. E aí essa compra... eu tô cortando... Não, vai lá. Peço desculpas, aqui é o host, peço desculpas à nossa audiência. Não, eu só queria chamar a atenção, aqui eu já te devolvo, que isso que vocês estão trazendo reforça, do meu ponto de vista, a importância de ser uma jornada acompanhada por especialistas que entendem do assunto. Eu não posso simplesmente assistir um vídeo ou pegar a ideia de quem já fez. Às vezes as pessoas me ligam, Ângelo, como é que tu fez? Cara, não tem bala de prata, entendeu? Então, tu tem que ter uma assessoria especializada. Eu acho que trazer o SLAP para a mesa hoje, aqui nessa dinâmica, e ter no nosso rol de parceiro estratégico da fábrica, no sentido de reforçar esse aspecto. Ele é simples, mas, ao mesmo tempo, ele é complexo e exige alguém que entenda, né? Isso eu queria deixar bem claro aqui para nossa audiência, né? Perfeito. Era o ponto até que eu ia trazer. Embora a gente tenha materializado um exemplo mais simples, vai depender do formato da empresa. Exato. Se é uma limitada, se é uma SA, quando virar uma SA, como é que funciona, quais são os gatilhos, né? Quando converter em SA,
acelera aquela cota, vira uma ação direto. Se eu estou cedendo participação societária, se eu estou cedendo cotas, isso Sim. muda bastante, porque Sim. a participação, ela, quando for percentual, ela varia, ela vai variar o número de cotas, porque ela é um percentual. Então, se eu der cotas, ela acaba sendo um pedaço específico. Então, se houver um aumento de capital, pode ter uma diluição. Então, tem várias questões simples de se resolver no dia a dia, mas que dependem do conhecimento técnico. Claro. Então, isso que a Michelle trouxe aqui, das metas, todos os dias, eu não vou dizer todos os dias, mas toda semana algum cliente com um programa de partnership nos pede, nos dá uns exemplos de metas que as pessoas colocam no programa. Cara, isso é do teu negócio, então a gente já aprendeu como questionar o cara. Olha, para ti é importante só o tempo de permanência ou tem alguma meta? Ah, não, tem a meta de faturamento. Cara, tem uma empresa de 20 pessoas. Tu vai colocar um cara, ainda que ele seja agora que eles estão na moda, né? O C-Level de Chief Revenue Officer, que é o cara responsável por gerar receita. Beleza. Esse cara tá sozinho? Não, tem um time de 5 embaixo dele. Tá. E quem é que define verba para marketing, verba de comercial e tal? Ah, é o CEO. Cara, então esse cara não pode responder pela meta sozinho. Exato. Né? Porque senão ele não vai bater. Se o CEO mudar, acordou de mau humor naquele ano ali, não quer investir nada em marketing, cara, o cara não vai bater as metas nunca. Ele pode fazer o que ele quiser. Total. Então, precisa, ainda que muitas coisas, muitas considerações partam do empreendedor, ele precisa ser questionado. Sim. A gente precisa mandar os prompts, né? Agora tá na moda do inteligência artificial lá. Cara, tem que fazer as perguntas certas. Porque se a pessoa replica um modelo que pegou na internet, cara, possivelmente não vai dar certo. Eu digo, vão surgir dores no corpo. Cara, não vai vingar, que é exatamente o quê? Perenidade no negócio, engajamento, atração, não vai funcionar. Né? Tu sabe bem, né? Sim, tem um modelo que tá super azeitado, mas que, cara, precisou ser feito. Foram alguns anos, assim, para chegar, né? Tem um ponto que eu queria trazer para vocês aqui, que eu acho que é super importante, conhecendo o mercado contábil. Eu acho que vocês até já responderam, que eu acho que não preciso ter 50 pessoas no meu time para fazer. O pessoal, Ângelo, mas qual é o meu tamanho para fazer? Eu digo, cara, não tem tamanho, tem momento e tem processo de percepção educativa para isso. E nós, Michelle, no episódio anterior aqui, que a gente teve a honra de gravar aqui com o Gustavo e teu colega Gabriel, a gente trouxe um ponto super importante de abertura de portas, que foi governança. E eu entendo que não se pode pensar, e vocês podem me corrigir, em partnership ou em qualquer outro aspecto de relacionamento estratégico com gente, se eu não tenho governança na mesa, né? A gente vive um momento na contabilidade no Brasil em que a tecnologia ela está trazendo bônus, muito bônus para poderem escalar, mas ônus também, né? Ou seja, hoje em dia eu posso ter acesso à mão de obra de todo o Brasil, né? Antes eu contratava só gente que morava na minha cidade, de preferência perto, para não gastar com transporte, né? Agora acabou o jogo. Então, a gente tem aí profissionais bons no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Posso ter contadores hoje, inclusive, nós temos pessoas que trabalham para a fábrica que moram nos Estados Unidos. Perfeito. Não tem problema nenhum, tá? Então, o jogo está mais pesado. Então, assim, o que eu vejo é que, e aí vocês podem até me complementar, eu quero fazer uma conexão entre governança e partnership. Eu acho que tem que ter uma olhada para a estrutura, porque aquele empresário que quer só fazer economia de encargos trabalhistas está completamente fora, né? Eu acho que o jogo não é esse, né? E como é que vocês veem a questão da governança se colocando como uma etapa do partner, e como é que vocês podem dar um pitaco aqui em relação a como eles podem apresentar isso para a empresa? Como é que eu posso levar isso para o time, né? Como é que eu posso fazer essa oferta para não assustar? No meu caso, quando eu fiz isso, eu não botei nenhum advogado na mesa, né? Nós mesmos fizemos, porque senão o cara... Não, eu vou... a pessoa, não, mas eu boto o advogado. Não, tu vai assustar. Pode ser com a intenção boa, mas eu acho que tem um momento de aparecer, né? Certo? Para não achar que estão tendo uma situação inadequada. Então, vamos contar um pouquinho sobre isso. Como é que vocês fazem essa conexão com a governança e como é que vocês recomendam que isso seja posta na mesa aí para quem não está acostumado, né? Não, perfeito, Ângelo. É bem importante essa conversa sobre a governança. Mesmo que tenham 2 sócios e um colaborador, ou a empresa já tenha 20 pessoas além dos sócios. Desde o início, assim, quando a gente recebe um novo cliente e ele quer fazer um plano de incentivo, como o Gustavo deu exemplo, se eles querem fazer um partnership, tem
2 pessoas trabalhando além do sócio, sabe? A gente sempre pergunta primeiro como que é a estrutura da governança e o que eles pretendem com o plano, né? Tu trouxe um ponto muito importante, né? O partnership, ele se popularizou com cursos e muitas pessoas falando sobre ele. Então, é bem comum que as pessoas queiram, de fato, fazer o partnership específico e não pensam na sua estrutura. E existem também as pessoas que querem fugir, sim, de encargos trabalhistas e simplesmente banalizar uma sociedade. Subterfúgio. Acontece, a gente já viu, enfim, acontece com frequência. E isso é um tiro no pé, porque a gente não está estimulando ninguém. A gente está simplesmente fazendo uma manobra, quando a pessoa busca isso, né? É simplesmente uma manobra e ela não tem, de fato, um incentivo do colaborador. No fim do dia, o cara que é convidado para um programa em que ele não vai poder votar, em que ele não vai poder... vai ter uma participação irrisória e simplesmente não vai ganhar nenhum tipo de verba que ele deveria receber, né? Tu tá mascarando uma relação ali que não é adequada. Então, assim, primeiro, é um tiro no pé tu pensar somente num viés trabalhista ou fugir de risco ou reduzir custo contábil, custo de pagamento. É importante a gente pensar o que a gente quer com o plano. Sim. E sim, é uma vantagem competitiva com relação ao mercado tu ter esse tipo de plano, porque tu acabou de dar um exemplo fantástico, né? Tu contrata alguém, onde tu quiser, tu pode contratar uma pessoa. No Brasil, fora do Brasil. Então, assim, se o teu concorrente vai lá e tem vários benefícios e ainda tem um plano de incentivo, que mesmo que não seja um partnership, seja um PLR, uma coisa diferente no final do ano, um bônus salarial, ou uma votação, votos estratégicos das pessoas, tu não vai conseguir competir com caras se tu não tem esse tipo de formato no teu negócio. Então, eu acho que, voltando para a tua pergunta, né? Primeiro, é uma grande vantagem competitiva, mas sim, para tu colocar esse tipo de plano, esse tipo de programa, tu tem que primeiro fazer a organização da tua governança. Tu tem que entender como que é o teu organograma inicial, né? Quantos sócios, eu tenho pessoas em cargo de gerência, quantas são, eu não tenho gerência, não faz sentido. Beleza, então quem que tá atuando? A gente tem somente pessoas lá no dia a dia prestando serviço, elas são estratégicas, elas vão ser em algum momento estratégicas. Né? Como é que vai funcionar? Eu vou treinar a base, e aí eu vou subir a base, ou eu vou trazer gente de fora. Eu quero expandir ou não? O que eu quero com o meu negócio? Eu acho que é importante a gente pensar, porque assim, se tu tem como estratégia treinar as pessoas que estão já no teu negócio e fazer elas subirem e contratar novas pessoas, isso mais do que nunca faz sentido um programa de incentivo, um partnership para toda a empresa. Ou se é um cara estratégico e aí vou manter só ele na gerência e depois vou colocar pessoas mais para executar. Aí talvez seja um plano só para esse cara, sabe? Mas tudo, a base é a governança, tu entende? No fim do dia, é organizar o organograma, entender a tua empresa e ver a governança que tu tem. Depois tu vai pro plano de incentivo, né? Isso, claro, é opinião não pessoal. Levanta o prédio sem alicerce, né? E a gente, mas especialmente a Michelle aqui, já passou por situações com clientes em que, cara, o negócio era só criar proteção patrimonial para os sócios e não parou em pé. Foi, fizemos documentos, cara. Imagina, você deve ter visto muita coisa. Os empreendedores mesmo viram, cara, vai ficar mal. A gente vai ter que apresentar na frente do pessoal todo aqui um modelo que, cara, não tá na cultura da empresa, não é do nosso perfil. Vai ficar feio, sabe? Vai ficar chato. Então, tem muita peculiaridade para cada negócio. Tu comentou de ter advogados apresentando, a gente já teve modelo em que o advogado apresenta, a gente já teve modelos que a gente diz, olha, a gente ajuda na apresentação, vocês apresentam. E vocês entram no segundo momento. A gente entra no segundo momento, tem uns que a gente diz, olha, nos apresentem ao final e digam que a gente está disponível para tirar dúvidas individualmente, em sigilo, se precisar, inclusive, porque as pessoas também querem saber o que elas estão embarcando, né? Sim. Tá, não, beleza, tá muito bonito no papel, mas e aí? Eu tenho acesso, eu vou poder olhar, como é que funciona a votação? Tá, eu vou ser sócio, mas o que o sócio pode fazer? Porque as pessoas não têm essa noção. O cara que não é empreendedor, às vezes, ele não sabe quais são os seus direitos, quais são os seus riscos. Eu tenho certeza que, falando aqui de contabilidade, empresas contábeis, cara, o risco da sociedade simples, ele é real, né? O risco é o alvo nas costas. Será que eu não posso trazer o cara para um programa de partnership e não dizer para ele? Sim. Ele tá entrando, ele vai responder proporcionalmente, mas com o patrimônio pessoal dele. Né? Então, assim como no acordo de sócios, nas conversas entre sócios, que a gente tem que
fazer aquela conversa chata, né? O pacto antinupcial, esse de namoro, que é horrível, ninguém Sim. quer ter, alinhar a expectativa, falar de riscos e oportunidades, a gente tem que ter colaborador também. Então tem que ser um projeto transparente, né? Tem que ter uma conversa, tem que ser uma opção de fato, né? Não pode ser impositivo. Então, tem muitas coisas que a gente percebe e, de novo, como a governança lá atrás, e não deixa de ser um processo de governança. A gente vai pontuando e ensinando o empreendedor, né? Cara, isso aqui ficou mal, né? Tu não acha? Isso aqui ficou desproporcional, né? Tu tá trazendo o cara para dentro do negócio, mas tá apertando demais. Então, tem uma jornada de educação muito importante também, de trazer pessoas certas para o barco, né? Trazer as pessoas alinhadas. Então, esse acaba sendo um trabalho, sim, muito relacionado à governança também. Total. E na jornada de vocês, assim, porque assim, ó, olhando para o mercado contábil, tá? A gente tem novas gerações chegando, né? Tem uma galera aí se formando e já vindo dentro do universo de tecnologia mais forte e não se encontrando nas relações CLT. Eles não querem, assim, sabe? É uma coisa meio agressiva, né? Porque o mundo contábil, ele não tem, aí vocês podem me corrigir, o chamado advogado associado. Não existe isso. Ou tu era funcionário, ou tu era funcionário, entendeu? Acabou. Ou era por fora, enfim, nem PJ, tem, né, assim. Então, com essa mudança até das novas safras de profissionais que estão chegando, com expectativas diferentes, que tem muito mais também vínculo com o propósito, com o que eles vão entregar e querem ser mais consultivos, por causa do volume do acesso à informação. Como vocês veem, assim, a percepção da importância da gestão de um partner sob o ponto de vista de risco de conflito, né, ou de má comunicação em relação a isso, né? Eu estou perguntando isso porque eu entendo que, no meu ponto de vista, tá, não existe o dia que o SLAP chega e o dia que o SLAP vai embora. Eu acho que é como se vocês fossem um conselho consultivo constante das relações, né? Porque é orgânico, né? As coisas vão mudando, né? Com o passar do tempo. Então, eu queria extrair de vocês, assim, olhando para o produto mesmo, né? Que vocês entregam. Faz muito sentido estressar muito essa questão de conflito e como vocês podem se colocar numa jornada de cauda longa, assim, no dia a dia de um negócio contábil, né? Olhando para o produto mesmo. Acho que isso aí seria legal. Uma pergunta que o pessoal vai gostar de ouvir, né? Ele acaba voltando também para a governança e é a mesma jornada de compliance ali. Sim. A gente entra pelo jurídico, porque a estruturação do programa de vesting, de partnership, de stock options, incentivo de longo prazo, são todos basicamente o mesmo interesse, que é a atração e retenção de talentos. Sim. E divisão de responsabilidades, enfim. A gente entra sempre pelo braço jurídico. Sim. Que é o quê? Eu vou ter que arrumar os documentos. Sim. Então, no fim das contas, nós vamos ter que mudar contrato social, acordo de sócios, o estatuto social. Fazer essa base toda. Não adianta estatuto social. Então, a gente entra pela parte jurídica. Mas, no fim, são pessoas. Sim. E aí, a gente tem que acomodar interesses, expectativas. E a gente acaba ajudando o empreendedor a também fazer uma autorreflexão do que ele quer para o negócio dele. Porque se o empreendedor entra com a cabeça de, não, eu sou dono, eu sou fundador, eu decido, cara, tem uma desconexão com essa geração nova. A geração... Vai dar ruim no partner, né? Não vai querer funcionar. mostrar os números, não vai querer prestação de conta. E aí acontece, a gente tem caso e o cara pergunta, mas não, tudo certo, o documento ficou top, mas ali na cláusula tal, fala da apresentação, da aprovação de contas e tal. Eu vou ter que dizer quanto eu retiro? Pois é, vai ter que, né? Claro, né? Mas eu sou majoritário. Não, de fato, tu tem o poder da caneta, dizer quem divide para quem, quanto entra para cada um. Se a gente colocar uma distribuição desproporcional de dividendos, pode pagar mais do que a cota, né, em dividendos para a pessoa, que a gente recomenda, inclusive, porque se um cara tem 100%, o outro tem 2%, se o pagamento for sempre proporcional, vai dar cara, a não ser que o negócio gere muito dinheiro, que o cara com 2% se sinta muito feliz, do contrário, não vai ter o engajamento que tu quer. E aí o cara diz, não, mas como assim? Então a pessoa vai saber quanto eu tiro. O cara vai saber quanto eu tiro. Mas aí eu acho que eu não tô preparado. Acho que a pessoa não tá preparada. Acho que... Então, cara, a gente acaba sentando numa cadeira e falando de produto aqui, Sim. de acompanhar esse movimento que não é instantâneo também. Não foi é, muito, então agora Exato. agora eu botei os caras pra dentro, tá tudo resolvido. Não.
tu segue tendo um super majoritário na maioria das vezes. E, cara, às vezes a pessoa minoritária tá desconfortável e ela precisa ter alguém para lá perguntar, questionar. Então, acaba sendo o advogado que fez essa estruturação, que acompanha nessa jornada de governança, que acompanha essa jornada jurídica de estruturação, que acaba sendo um conselheiro também, até, às vezes até mediando algum tipo de conflito, desalinhamento. É importante o pessoal saber, né? Não, exatamente. Porque é uma jornada de longo prazo e com desafios de constante alinhamento, né, de expectativa. Eu acredito que um dos papéis relevantes no partner, né, e acho que o Slap pode fazer isso de maneira muito inteligente, é o acompanhamento desses fechamentos anuais, né, porque às vezes o pessoal peca, né, na questão de como é que eu vou fechar o exercício, como é que eu vou amarrar a questão das prestações de conta, como é que eu vou alinhar isso aí, e se alguma mudança vai precisar um reflexo daqui a pouco num ato jurídico, como o acordo de sócio, o contrato, porque não está escrito em pedra, né? Então, acho que ter vocês assim nessa pegada é algo relevante. E um ponto que eu queria trazer para vocês aqui, e aí ratificar se a gente não está doido também, é que com o avanço da tecnologia e a provável já acontecendo reestruturação do mercado contábil com união de algumas empresas pequenas, a pegada do partnership pode trazer vantagem organizacional, assim, em incorporações e fusões de empresas contábeis. Eu acho que não se pode pensar hoje nisso sem colocar um partner na mesa, né? Perfeito. Perfeito. Eu acho que faz bastante sentido, né? Especialmente essas mudanças de mercado. E, de novo, eu acho que o partner, ele tem que ser pensado com o que eles desejam fazer no futuro, né? Então, se as empresas estão pensando numa fusão, uma incorporação, uma da outra, o partner é mais do que válido, porque tu tem que pensar como que vai ficar a tua estrutura pré e pós. Né? Quando a gente tem esse tipo de operação, uma das piores coisas das operações de fusão e aquisição é o pós, né? Se organizar, fazer a aquisição uma da outra, fazer uma incorporação, na prática é mais burocrático e negocial, e não tem tanto problema de organizar isso, né? Mas depois, como que ficam os colaboradores que eu trouxe, os meus sócios, como que fica o outro lado, como é que a gente vai se juntar, né? E aí o partner ajuda até nisso, porque muitas vezes tu não vai parar para olhar a organização da tua empresa, teu organograma, a tua cultura. Tem gente que não para pensar a visão, missão, o que a gente quer no dia a dia. É bem comum que principalmente escritórios de serviço, assim, a gente que vem do mercado do direito, enfim, que também trabalha com serviço, a gente vê nossos colegas. Tem muitos escritórios que não pensam sobre missão, sobre manter valores, essas coisas, assim. Eu acho que isso, criando um programa de partnership ou um programa de incentivo, te obriga a olhar para isso primeiro, porque, de novo, tu vai ter que vender uma sociedade para um cara que tá lá dentro. Tu vai ter que falar para ele, olha, eu organizei minha casa e eu tô te convidando para entrar, tô te convidando para virar meu sócio. A princípio, esses são os meus valores, aqui é o que a gente está pensando para o futuro. E aí eu acho que isso facilita na própria incorporação, fusão, na busca de novas parcerias, e aí societárias, né, nessa outra organização. E facilita o pós-operação de M&A, que é bem difícil, né? Às vezes não... A energia não acontece. A Mi estava trazendo um assunto aqui, Gustavo, vou jogar para ti, que foi bem interessante. Eu estava falando com um colega contador, que estava, como todo empresário, né, naquele momento em que ele quer trancar a empresa com todo mundo dentro do Botafogo, sabe? De estresse, pelo desgaste que empreender traz para todo mundo, né? Só quem empreende, mesmo com as pessoas na tua volta, tu é muito sozinho, né? É um cara muito sozinho. E o cara que tá nessa batalha consegue enxergar as cicatrizes do outro, né? Exato. E entender, né? O que o cara tá passando, né? E ele me comentou na época, cara, eu montei esse negócio e tal, né? Não tenho grana, tô apertado e tal. E não sei o quê, não fiz patrimônio, né? Eu falei, cara, como é que tu não fez patrimônio, cara? Tu não tem, talvez, liquidez, mas vamos fazer uma conta aqui. Aí nós fizemos uma conta com base nos números da empresa dele e, tipo, o negócio dele valia, né, sei lá, 8 milhões, né? E eu falei, cara, se tu tivesse mais organizado e com governança e com alguns programas de retenções de talento, provavelmente esse valor seria maior e daqui a pouco tu estaria trazendo até outras pessoas para serem teus sócios. Então eu vejo nessa provocação que eu fiz como pensar em partnership, pensar na profissionalização, ela é investimento, né? Então eu vejo assim, um parceiro jurídico estratégico olhando para isso é dinheiro para entrar e não dinheiro para sair, né? Então ficar atento a esse aspecto, né? Não sei como é que vocês veem isso, né?
eu sei que não estou querendo fazer jabá, mas eu acho que é um ponto que bate na porta e isso é o ponto de percepção de valor das coisas, né? Não, cara, tomando a frente aqui da resposta, eu não acredito que o mundo, né, mais moderno tenha espaço para empresas de uma pessoa só. A não ser que o cara seja o ultra especialista, aquele cara que sabe exatamente onde é que tu tem que fazer o cortezinho para tirar aquele problema de saúde, ou eu sempre falo, cara, em aula e palestra, em advogado, tem um advogado tributarista, foi meu professor, e ele é um cara gigante e tal. Eu disse, cara, esse cara, vão chegar nele, nem que seja por sinal de fumaça, ele não precisa nem ter WhatsApp, porque ele resolve aquela dor específica e tal. Do contrário, principalmente no mundo cada vez mais competitivo, a gente precisa ter solidez de empresa, de marca, né? E a gente só consegue isso se for um grupo de pessoas. Sozinho, ninguém... Cara, é muito raro. Os números mesmo de startups, pegando só o exemplo de startups, cara, números de founders únicos, né? De fundadores únicos que vão até longe é muito baixo. É quase inexistente, perto dos que tem 2, 3 ou 4 fundadores, né? O número ideal tende a ser 3, parece. Então, e tem vários motivos para isso, né? Porque se o cara morrer, acabou o negócio. Se o cara quiser tirar férias, acabou o negócio. E as pessoas não vestem com a mesma camiseta, né? Por mais que tu tenha um time de alto nível e tal, Não né? adianta. Cara, hierarquia é um troço. Às vezes o cara sai, os caras estão, graças a Deus, e aí sim que o troço descamba, porque ninguém veste aquela camiseta daquele jeito. Ah, não, eu deixei um general cuidando do meu... Pois é, mas ele não tem talvez a visão do todo, talvez ele... Então... fica um negócio mais frágil. E aí, falando de M&A, de concentração de mercado, de movimentos de consolidação, cara, eu vou me juntar com um escritório de um cara só, que ele pode ter um piripaque amanhã e me deixar com um monte de outros funcionários que não sabem como funciona. Cara, pode ser um mega de um ativo, o cara vem a faltar... Virou quase que um passivo, porque eu não conheço aquela operação, me juntei com aquele cara, era ele que se relacionava com o cliente, era ele que se relacionava com o time, era ele que sabia os segredos do negócio. Cara, que valor isso tem como negócio? Bem menos do que se tu tiver uma estrutura organizada, uma governança organizada, sócios que dividam a cadeira e consigam, né, como a gente falou num outro episódio, ter papéis mais definidos. E aí tu quer ter papéis definidos, quanto mais ownership, né, que a gente falou, quanto mais as pessoas se sentirem donas daquele negócio, melhor para a empresa como um todo, né? Então, eu acho que, cara, e a gente é suspeito, porque sempre quando a gente começou, quando eu idealizei lá atrás os escritórios, cara, nós temos que ter uma marca. No direito existem marcas fortes que são, depois de muitos anos, o nome dos fundadores acabou se tornando forte. Pega o Pierre Neto, Matos Filho, os maiores escritórios do Brasil. Foram nomes que se consolidaram, hoje as famílias nem estão mais e consolidaram com aquele nome. Mas criar um negócio do zero, a gente sempre pensou, cara, tem que ser uma marca de negócio, né? Sim. E eu sempre dizia e digo, né, com o meu sócio e tal, cara, é o Gustavo do Slap, não o Slap do Gustavo. E assim, mas isso tá sendo humilde falsamente e tal. Não, cara. Gera muito mais valor pro Slap, o Gustavo ser parte do Slap, do que o Slap ser o Gustavo, né? O impacto que uma pessoa sozinha tem é muito menor do que um time de sócios, né? Uma empresa tem. Então, eu acho que é isso, cara. Eu vejo realmente como uma forma de agregar valor pro negócio e até para aliviar um pouco da pressão e da ansiedade do founder solo. Porque o founder sozinho sabe que, cara, tem aquelas bocas que dependem dele para alimentar, fora a família, fora... O cara não pode ficar doente, né? Esse é um ponto. Cara, tu não pode ficar doente. Mas, esse é o lado ruim, mas o lado bom, tu não pode tirar umas férias. Cara, tirar umas férias estendidas, tu não consegue. Então, não sei se a mim... O que tem para agregar, ou considerar, ou dizer se eu... mentiroso. Na verdade, isso é só discurso. Não, na verdade, eu concordo com o que tu falou, com basicamente tudo. É uma forma de valorizar a empresa, de incentivar, né, as pessoas também a ficarem no negócio. Né? Não só tirar o peso do empreendedor, mas também a vantagem competitiva dela. Né? Eu acho que no fim do dia isso também estimula, né? Ter talentos. Vocês foram muito assertivos indo em direção ao final do nosso bate-papo aqui, né, por causa do tempo, em trazer essa última exposição. O mercado contábil é um mercado majoritariamente familiar no Brasil e hoje vive essa necessidade de se reinventar sob o ponto de vista de
de perpetuidade, de geração de oportunidade, de valorização. Então, acho que partnership, ela passa a ser uma obrigatoriedade, né? No mínimo entender o que está acontecendo no mundo e como isso pode impactar a tua condição, né? Como empresário do segmento. Então, acho que é fantástico. Aí, acho que vocês puxaram bem a orelha da turma, né? Nessa nossa dinâmica. Eu queria agradecer, então, ao bate-papo, dizer que o SLAP está super à disposição aí para ajudar a socializar as angústias em relação a isso e trazer aí os produtos que vocês têm já consolidados em relação a fortalecer esse lado, né? Passo para vocês aí umas considerações finais aí da nossa dinâmica de hoje. Eu vou só fazer uma consideração temática ainda antes de encerrar. Legal. Todos esses movimentos mais modernos, eles tendem a se espalhar, né? E o partnership é um deles. E o que eu acho super legal aqui desse papo no Fabricast é, cara, o contador, a empresa de contabilidade tem que saber como funciona. E a melhor forma de saber é fazer dentro de casa. Mas ainda que não seja isso, cara, um contador que está nos ouvindo aqui e quiser olhar para o negócio do seu cliente, porque eu acho que aí está o valor, né, do contador do futuro. Sim. Não é o cara que fica atrás do balcão. Pelo contrário, a tecnologia já mostrou que, na verdade, ela vai acabar com o atrás do balcão. Sim. É o cara que é capaz de gerar valor nas relações, mostrar insights, estratégias. E é com esse contador que a gente está falando aqui no Fabricast. Esse cara vai olhar para o seu cliente e vai dizer, olha, Ângelo, cara, não me leva mal, mas tua indústria aqui, cara, se ela não se modernizar na gestão, tu pode acabar. E esse contador pode ter interesse em trazer o SLAP, mas não porque ele vai ganhar alguma coisa, porque o que interessa no fim do dia, o que o prestador de serviço como nós precisa ter? Cara, precisa ter clientes que sejam prósperos e que empresas que sejam perenes. Sim. Senão a gente está sempre perdendo o cliente todos os dias. Então, esse contador que está lá com a sua fábrica, está saindo para a rua, está conseguindo estar mais presente com seus clientes, ele também pode acrescentar valor, gerar valor, trazendo parceiros. E não estou falando do SLAP, mas pensar em parceiros para trazer para aquele cliente. Sim, né? Total. Isso gera valor para aquele papel daquele advisor, consultor, que a gente sempre fala, né, Ângelo? Sim. Cada vez mais sentar na mesa do teu cliente como um consultor, um conselheiro e dizer, cara, tu não tá vendo esse movimento que tá todo mundo fazendo, pelo menos vai lá entender o que é, vou te trazer um parceiro aqui para tu entender, para tu olhar. Então, se o contador, aí, o fundador, o empresário contábil não estiver olhando para dentro de casa ou já fez do seu jeito e tal, cara, pensa que pode fazer sentido levar adiante. Porque, cara, os empresários são solitários e principalmente o pessoal mais economia real tá muito dentro de casa, olhando só para o seu umbigo. Então, se o contador conseguir trazer essa expertise, esse conhecimento de mercado, cara, gera um valor e melhora essa relação, né? Que é o que a gente cada vez mais precisa. Uma conexão, uma proximidade cada vez maior. Então, me estendi no meu tchau. Não, mas tu deste Galera, muito obrigado mais uma vez. Contem com o SLAP aqui, sempre. É só nos chamar, a gente é super aberto a bate-papos e ajudar os empreendedores aí a gerar valor na sua cadeia. Michele, palavras finais dessa minha sócia aí. Bom, primeiro agradecer o Ângelo, né, o pessoal por terem, né, pela atenção, por terem nos convidado. Eu acho que mais uma provocação final para as pessoas pensarem também as coisas que elas podem trazer para o seu próprio mercado, na mesma linha do que o Gustavo falou. Né? Às vezes a gente fala que a gente faz partnership, que a gente trabalha com M&A, as pessoas imaginam assim, só empresa grande, só empresa de tecnologia, só empresa capital aberto. Não, a gente pode e deve pesquisar as coisas que existem no mercado, seja de forma competitiva, seja fazer uma incorporação, como tu estava dando exemplo, ou seja, trazer um plano de incentivo para dentro de casa e trazer essa aplicação, né? Então, acho que a curiosidade, ela é sempre válida, né? E eu acho que é bem importante a gente pensar tanto para nós quanto para nossos clientes, que a gente quer, enfim, manter e tal. Então, fantástico. Mais ou menos isso. Obrigada, pessoal, pela atenção e obrigada, Ângelo, pelo convite. Demais. A gente que está contente de ter conseguido trazer o SLAP para dentro do ecossistema da fábrica e ajudar aí a fomentar o mercado de contabilidade. E, galera, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrando que se você está ouvindo esse episódio e ainda não seguiu o Fabricast, é uma falha, hein? Então, nos siga para não perder mais episódios aqui no Spotify e nas demais redes sociais da Fábrica de Contabilidade. E se você também não é ainda cliente da Fábrica de Contabilidade, a gente pode resolver isso rapidinho com você fazendo um contato aqui com a gente
entendendo como a gente pode somar no dia a dia da profissionalização e crescimento da sua empresa contábil. E na descrição desse episódio, naturalmente, vocês vão poder encontrar todos os detalhes de como chegar até a Michelle e o Gustavo, pois os dados do Slaps Law está aqui na descrição. Vai lá, dá uma stalkeada nesses caras aqui no site e no LinkedIn deles e vocês vão ver o potencial que essa galera tem para somar e fazer diferente. Até porque, né, pessoal, números parados não fazem a história.